Antes de chegar ao assunto principal, é preciso introduzir um cientista muito importante para a história dos genes, Gregor Mendel. Gregor foi um biólogo, botânico, monge e meteorologista austríaco que durante sua vida escreveu clássicos do meio da botânica e tem sua grande relevância na área. Porém, aqui será levantada exclusivamente sua contribuição para o descobrimento de aspectos da genética. Genes e cromossomos. Mendel descobre que as características são transmitidas de geração a geração sob a forma de unidades individuais chamadas genes. Um gene é uma seção linear da molécula de DNA, que contém todas as informações sobre uma estrutura de uma molécula de proteína, ou ácido ribonucleico, o RNA. A soma de todas as informações genéticas de um organismo chama-se genoma. A mutação se dá quando ocorre uma alteração na sequência de nucleotídeos de um trecho de DNA. Entretanto, as mutações naturais podem ser benéficas e são essenciais ao processo evolutivo. O cromossomo é constituído por diversos tipos de proteínas ligadas a uma única molécula de DNA e grande número de genes. Todas as moléculas de um organismo possuem o mesmo número de cromossomos, mas este número varia de espécie para espécie. Cada célula somática humana possui 23 partes de cromossomos, os cromossomos homólogos, que são cromossomos pareados entre si, semelhantes e que juntos formam um par. Um membro de cada par dos seus cromossomos veio um de sua mãe e o outro do seu pai. Agora sobre síntese proteica, ou simplesmente síntese de proteína. O primeiro estágio do processo pelo qual as células usam a informação genética armazenada no DNA consiste em fazer uma cópia do gene, uma transcrição genética. As cópias de RNA mensageiro, ou RNA-M, passam do núcleo da célula, onde estão localizados os genes, para partículas chamadas ribossomos, onde as proteínas são sintetizadas ligando aminoácidos na sequência ditada pelo RNA mensageiro. Duplicação do DNA e divisão celular. À medida que o crescimento acontece, suas células se dividem e se multiplicam. Esse processo se completa antes de uma célula se dividir, de modo que cada cromossomo passa a conter 2 moléculas de DNA. Durante essa divisão, ocorre a mitose, que, como acabou de ocorrer, é quando as células eucarióticas dividem seus cromossomos entre 2 células menores do corpo. Este processo dura em geral 52 a 80 minutos e é dividido em 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. As pontes de hidrogênio que unem as 2 cadeias do DNA se rompem e cada uma usa os nucleotídeos do núcleo para sintetizar uma nova cadeia complementar. Assim, são produzidas 2 moléculas idênticas à original. A maioria dos organismos é diploide. Possui cada cópia de cromossomos homólogos nas células somáticas do corpo. As células sexuais, ou gametas, espermatozoides e óvulo em quase todos os organismos, são haploides, ou seja, contêm apenas um exemplar de cada cromossomo. Os gametas são produzidos através da meiose, que é o processo de divisão celular através do qual uma célula tem o seu número de cromossomos reduzidos pela metade. Logo, a duplicação do DNA acontece como na mitose, mas com um estágio a mais na separação dos cromossomos, no qual são produzidas 4 células sexuais a partir de uma única célula somática. Na fertilização, as células se fundem, formando uma célula diploide, zigoto, contendo um jogo completo de cromossomos. Agora um breve resumo. A genética estuda as informações hereditárias passadas de pai para filho e os responsáveis por nossas composições genéticas são os genes, que formam o DNA e as características das pessoas. Um conjunto de DNA é um genoma, expressado pelo fenótipo, que é a parte visível, ou seja, compõe a cor dos olhos ou do cabelo e define qual será a altura da pessoa, e o genótipo, que já é a parte não visível. A transição desses genes apenas ocorre por gametas haploides, que através da meiose formam o zigoto, que se desenvolve e gera o indivíduo. Os cromossomos também passam nossos materiais genéticos e definem nossos atributos físicos únicos.
Lembrando que, segundo a primeira lei de Mendel, a segregação de fatores, todas as características dos indivíduos fazem parte de 50% da mãe e 50% do pai. Já a segunda lei de Mendel, a lei da segregação independente, os genes que determinam características diferentes distribuem-se independentemente nos gametas onde se recombinam ao acaso, ou seja, a separação de 2 ou mais pares de genes localizados em diferentes pares de cromossomos homólogos. As características analisadas não dependem uma das outras. E esse foi o trabalho de biologia sobre genes e cromossomos da Maria Luísa Galvão e Isabela Zuccolotto. Obrigada!